Sentar, irmãs, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vou ser breve, irmãs. Eu vou deixar apenas um versículo para as irmãs, que se encontra em Isaías 59:1. Enquanto a Amanda vai preparando aí para nós, eu já gostaria de agradecer a presença das irmãs, agradecer por todas que aqui estão. Glória a Deus. E eu agradeço também, irmãs, a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Eu agradeço ao Senhor porque nós temos aqui nessa igreja pessoas que são posicionadas e pessoas que ouvem a voz de Deus. Porque em um momento, lá atrás, no começo, foi cogitada a hipótese da gente parar, né? Não teria mais os encontros. Mas aí, irmãos, Deus levantou uma pastora no nosso meio. Nossa pastora Cíntia, que ouve a voz do Senhor. E aí Deus falou para ela, não vai parar não, vai continuar. E aí nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E eu agradeço porque se nós tivéssemos parado, nós não teríamos vivido tudo que nós estamos vivendo, né? A gente não teria experimentado todas as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio durante todo esse tempo, irmãs. Então, eu acho que o meu sentimento hoje é de gratidão. Né? E eu vou deixar esse versículo para a meditação da igreja. E aí fala assim, eu vou ler aqui na minha versão, que é bem mais simples. Vou ler aqui. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Amém, irmãs? Aleluia, glória a Deus. Irmãs, esse versículo primeiramente falou muito comigo, né? Porque assim, quantas são as vezes que nós oramos, que nós choramos, que nós esperamos, e aí parece que nada acontece, que nada está acontecendo, que nada vai acontecer, e às vezes a gente pensa, será que Deus está me ouvindo? Né? Será que Ele não pode agir nessa situação? E aí, irmãs, o que eu quero trazer para as irmãs hoje é que o problema nunca esteve no Senhor. Né? É que o problema, ele nunca veio da parte do Senhor, porque Ele é poderoso, irmãos. O Senhor, Ele abriu o Mar Vermelho. O Senhor, Ele sustentou o povo no deserto. O Senhor ajudou o Davi a vencer o Golias. O Senhor levantou José de escravo para governador. Irmãos, o Senhor, Ele sempre está presente. E o poder de Deus, ele não mudou e nem diminuiu. Né? Eu creio nisso, irmãs. O Senhor, ele continua fazendo. O Senhor, ele continua sustentando, restaurando o casamento, curando feridas. O Senhor, irmãs, até hoje, ele continua nos sustentando e eu sei que ele vai continuar. O Senhor, Ele continua, irmãs, restaurando o que foi perdido, restaurando sonhos, projetos. Irmãs, o Senhor, Ele é bom. A todo tempo, Ele continua com a sua mão estendida, pronto para nos socorrer. O Senhor, Ele enxuga as nossas lágrimas. Sempre quando nós precisamos, e eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Porque nós servimos um Deus acessível. Um Deus que está pronto para estender a sua mão e nos ajudar. E aí, irmãs, eu entendo que às vezes o problema, ele está em nós, né? O problema, às vezes, o que separa, às vezes, né, a gente do Senhor são as nossas próprias atitudes. São os nossos pecados, a nossa falta de posicionamento. E nós mesmos, irmãs, limitamos o agir de Deus na nossa vida, né? Então, assim, irmãs, que nesta manhã o Senhor, Ele nos ajude. Abra os nossos olhos, nos dê visão espiritual, para que a gente enxergue o que a gente precisa mudar, aonde nós precisamos melhorar, o que precisa ser tirado da nossa vida, para que a gente alcance, para que a gente receba o Espírito do Senhor dentro de nós, irmãs. Porque, irmãs, o Senhor, Ele continua nos ouvindo. O Senhor, Ele continua falando. O Senhor continua nos respondendo. E, irmãs, eu creio que as nossas orações estão chegando ao céu. Eu creio, irmãs, que o Senhor está vendo o nosso sacrifício. O Senhor está vendo o nosso choro.
né? E a mão dele continua estendida, irmãos. A mão dele continua estendida para nos ajudar, para nos socorrer. E o ouvido do Senhor está aberto, irmãos. O ouvido do Senhor está aberto para nos ouvir, que nesta manhã a gente possa clamar, a gente possa entregar ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, que a gente entregue, irmãs, para o Senhor, de fato, aquilo que a gente está precisando, porque Ele está nos ouvindo, irmãs, e Deus tem o melhor para nós. Eu creio que os planos do Senhor para a nossa vida, irmãs, são melhores e maiores do que o nosso. Em nome de Jesus, irmãs. O que eu estou aprendendo, né, e o que eu deixo de dica aí para as irmãs, é que a gente entregue o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Porque às vezes é a gente que quer fazer, é a gente que quer controlar, mas irmãs, essa manhã que nós possamos entregar os nossos planos, as nossas decisões, tudo nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, continua nos ouvindo, nos ajudando, e eu glorifico a Deus porque até aqui Ele nos ajudou e Ele vai continuar ajudando, irmãs, em nome de Jesus. Eu creio nisso, né? Que as irmãs saiam daqui hoje fortalecidas, renovadas, cheias da presença de Deus, né? E abra, irmãs, abra os seus corações, porque quando nós entramos na presença do Senhor, não tem como a gente sair diferente. A gente pode chegar, irmãs, Deus sabe do jeito que eu cheguei aqui. E aí, assim, o poder do Senhor é tão grande, o Deus que a gente serve, Ele é tão maravilhoso, que, irmãs, Ele cura, Ele renova, Ele restaura. Em nome de Jesus, irmãs. E eu creio que ninguém vai sair hoje daqui da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus. Era esse o versículo que eu gostaria de deixar para as irmãs.